Graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui em nossa terceira parte de nossa segunda aula de livros poéticos, amém? Dando continuidade na análise do livro de Eclesiastes, amém? Nós vimos aí, eu expliquei para os irmãos a questão de Salomão, o autor, né? Estando mais jovem, né? mais moço, a sua maturidade e a sua velhice. Na sua velhice ele escreveu o livro de Eclesiastes, ok? E eu estava verificando aqui o seguinte, em Eclesiastes, aqui no capítulo 1, né, que é justamente a apresentação ali, né, do autor, né, que é chamado de O Pregador, capítulo 1, versículo 12, tem versão da Bíblia que não vem escrito pregador, ok? Fala assim, Eclesiastes 1, versículo 12, eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Versículo 13. E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Versículo 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Que interessante esse aprofundamento de aferição. Amém? Bem, para constar aqui para nós, eu escrevi aqui uma parte, fala o seguinte: o livro de Eclesiastes deriva do termo grego eclesia, assembleia, e significa aquele que fala a uma assembleia. O termo hebraico correspondente é kohelet, que significa aquele que convoca uma assembleia, recebendo muitas vezes a tradução de professor ou pregador em outras versões da Bíblia. Vamos lá. Eclesiastes é geralmente creditado a Salomão. Tá aí a data aí de Salomão aí, antes de Cristo. Escrito em sua velhice. O tom pessimista que impregna, né, o livro talvez seja um efeito do estado de espírito de Salomão na época. Tem a passagem de 1 Reis. Embora não mencionada em 1 Reis, Salomão provavelmente recobrou a consciência antes de morrer, arrependeu-se e voltou-se para Deus. Eclesiastes 1:1 parece ser uma referência a Salomão, palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém.
alusões à sabedoria de Salomão, tudo com passagem bíblica aí, à riqueza, aos servos, aos prazeres e à atividade de edificação estão espalhadas por todo o livro. Então está aí o conteúdo, né, de excelência. Eu quero analisar só outras questões aqui com o irmão rapidamente, né? No livro de Eclesiastes, nós temos a experiência do pregador. Está aí capítulo 1, versículo 12 ao 18. É bom se analisar melhor, analisar com a Bíblia de estudo, lendo o comentário, aprofundando-se no conhecimento, ou um livro que comente sobre o livro de Eclesiastes, ok? A vaidade das possessões, capítulo 2, 1 ao 11. A vaidade da sabedoria, capítulo 2, versículo 12 ao 17. A vaidade do trabalho, capítulo 2, versículo 18 ao 26. Temos também aquela passagem muito conhecida, né? Tempo para tudo, que é o capítulo 3, 1 ao 8. Temos também falando sobre os votos a Deus, lá no capítulo 5, 1 ao 7. A vaidade das riquezas, capítulo 5, versículo 8, até o capítulo 6, versículo 12, a leitura direta, né? E o único valor é temer a Deus e obedecê-lo. Tá aí a passagem bíblica. Vamos dar uma olhadinha aqui? Irmãos, o livro de Eclesiastes, ele traz bastante aconselhamento. Por exemplo, lá no capítulo 11, aquela passagem muito conhecida nossa, né? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Né? É interessante. Pastor, qual o significado desse negócio de lançar o pão sobre as águas, né? Eu tenho um comentário aqui que explica o seguinte: essa é uma expressão cujo significado universalmente aceito dentro da área teológica é o de que as bênçãos serão devolvidas a quem é generoso e hospitaleiro. Entendeu? E no versículo 2, a pessoa é aconselhada a dar uma porção de seu pão a 7 ou 8, um valor figurado, né? A 7 ou 8 pessoas. Porque ninguém sabe quando precisará que um outro lhe dê pão. Olha que sabedoria maravilhosa. No capítulo 12, é aquela parte que todos nós também conhecemos, que fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. A continuidade da leitura é algo maravilhoso, é algo assim que você tem que ler com tranquilidade, sem pressa, analisando, verificando, entendeu? E algo assim muito importante que já é repetido, falado no livro outras vezes, e acaba finalizando aqui o livro de Eclesiastes. O versículo 13 e o 14 desse capítulo 12. O versículo 13 fala assim: de tudo
o que se tem ouvido. O fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Olha o versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O juízo do Senhor já joga lá para o Apocalipse, né? Mostrando o juízo do grande trono branco, né? O negócio já pega. Mas não quero entrar em contexto de escatologia, mas quero deixar contigo essa parte em que basicamente se repete no livro e finaliza, que o fim de tudo é: teme a Deus, teme ao Senhor, guarda os mandamentos do Senhor, obedece a palavra, porque este é o dever de todo homem. Amém? Paramos por aqui. O Senhor lhe abençoe grandemente, em o nome do Senhor Jesus. Graça e paz em Jesus a todos. Amém. Graças a Deus.